Você já percebeu que alguns criadores conseguem conquistar milhares de pessoas sem precisar seguir modinha ou criar polêmicas? Enquanto muitos disputam atenção a qualquer custo, existem aqueles que crescem de forma diferente. E um dos exemplos mais interessantes disso é o canal Aventuras de Guto. Hoje, milhares de pessoas acompanham suas aventuras, viagens, histórias e momentos do cotidiano. Mas por trás dos vídeos que vemos na tela existe uma trajetória construída com dedicação, autenticidade e uma forte conexão com o público. E é justamente essa história que vamos conhecer hoje. Quando alguém encontra o canal Aventuras de Guto pela primeira vez, pode pensar que se trata apenas de mais um canal de entretenimento. Mas basta assistir a alguns vídeos para perceber que existe algo diferente. Ao longo dos anos, Guto construiu um estilo próprio de produzir conteúdo. Em vez de tentar impressionar o público com exageros ou situações forçadas, ele apostou em algo muito mais difícil de encontrar na internet: a naturalidade. Esse talvez seja um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas se identificam com ele. A sensação que muitos seguidores têm ao assistir seus vídeos é a de acompanhar um amigo compartilhando experiências reais. Não existe uma barreira entre criador e público. Pelo contrário, a cada nova aventura, os espectadores sentem que fazem parte daquela jornada. Mas construir essa conexão não acontece da noite para o dia. Todo canal passa por desafios. Todo criador enfrenta momentos de dúvida. E com Guto não foi diferente. Assim como acontece com milhares de youtubers, existe um longo caminho entre publicar os primeiros vídeos e conquistar uma audiência fiel. Muitas vezes os vídeos não alcançam as visualizações esperadas. Nem sempre o crescimento acontece rapidamente, e em vários momentos é preciso continuar produzindo mesmo sem ter garantia de resultados. O que diferencia alguns criadores dos demais é justamente a capacidade de continuar, e essa persistência pode ser percebida na trajetória do canal. Enquanto muitos desistem diante das dificuldades, Guto continuou compartilhando suas experiências, registrando momentos especiais, criando conteúdos que representavam sua verdadeira personalidade. Com o passar do tempo, essa autenticidade começou a gerar algo muito valioso: confiança. Os inscritos passaram a acompanhar não apenas os vídeos, mas também a pessoa por trás deles. E quando isso acontece, um canal deixa de ser apenas entretenimento. Ele se transforma em uma comunidade. Outro aspecto interessante é a variedade de conteúdos que aparecem em Aventuras de Guto. Existem vídeos de aventuras, momentos de lazer, experiências inesperadas, desafios, reflexões sobre a vida e situações cotidianas que poderiam passar despercebidas para muitas pessoas. Mas Guto possui uma característica que faz diferença: a capacidade de transformar momentos simples em histórias interessantes. Essa habilidade é mais rara do que parece. Muitos acreditam que para criar conteúdo é necessário viajar para lugares incríveis ou viver situações extraordinárias todos os dias. No entanto, alguns dos criadores mais queridos da internet mostram justamente o contrário. Eles conseguem encontrar valor nas pequenas experiências. E isso é algo que aparece com frequência no canal. Ao longo dos anos, os vídeos também ajudaram a criar uma comunidade extremamente engajada. Basta observar os comentários. Muitas pessoas não estão ali apenas para assistir. Elas querem participar, compartilhar experiências, contar suas próprias histórias, trocar ideias com outros seguidores. Esse tipo de interação é um dos maiores indicadores de sucesso dentro do YouTube, porque números podem crescer rapidamente, mas construir uma comunidade leva muito mais tempo e exige algo que não pode ser comprado: credibilidade. Outro fator importante para entender o sucesso de Aventuras de Guto é a identificação. Em algum momento, quase todo espectador encontra algo que se conecta com sua própria vida. Pode ser uma aventura, uma dificuldade, uma conquista, um desafio superado, ou simplesmente uma reflexão que surge durante o vídeo. Essa identificação faz com que as pessoas voltem. E quando elas voltam várias vezes, deixam de ser apenas espectadores, se tornam seguidores fiéis. Mas existe um detalhe que muitas pessoas não percebem. Grande parte dos criadores mostra apenas os melhores momentos. Já Guto costuma compartilhar também os desafios que aparecem pelo caminho. E isso torna tudo mais humano. Afinal, ninguém vive uma vida perfeita. Todos enfrentam obstáculos.
Todos cometem erros. Todos precisam lidar com imprevistos. Quando um criador mostra essa realidade, ele cria uma conexão muito mais forte com o público, porque as pessoas não se conectam com a perfeição. Elas se conectam com a verdade. Talvez seja exatamente por isso que o canal continua atraindo tantos seguidores. Não apenas pelas aventuras, não apenas pelas viagens, mas pela maneira como essas experiências são compartilhadas. Ao longo do tempo, Aventuras de Guto se tornou mais do que um canal. Para muitos inscritos, tornou-se uma companhia, um espaço para relaxar, aprender, se divertir e até encontrar inspiração para viver novas experiências. E esse talvez seja o maior legado de qualquer criador de conteúdo. Não são apenas as visualizações, não são apenas os inscritos, mas o impacto positivo que consegue gerar na vida das pessoas. A trajetória de Guto mostra que ainda existe espaço para a autenticidade na internet. Mostra que não é necessário criar personagens para conquistar uma audiência. Mostra que ser verdadeiro continua sendo uma das estratégias mais poderosas para construir uma comunidade fiel. E olhando para tudo que foi construído até aqui, fica claro que o sucesso do canal não aconteceu por acaso. Ele é resultado de consistência, dedicação, persistência e principalmente da capacidade de transformar experiências simples em histórias que milhares de pessoas gostam de acompanhar. Agora eu quero saber sua opinião. Qual foi o vídeo ou momento mais marcante do canal Aventuras de Guto para você? Deixe sua resposta nos comentários porque eu vou ler todas elas. E se você gosta de conhecer a história dos maiores criadores do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Hoje, milhares de pessoas acompanham cada nova aventura publicada por Guto. Seja uma viagem, um desafio inesperado ou até mesmo um momento simples do dia a dia, existe algo em seus vídeos que faz pessoas voltarem para assistir novamente. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Em uma internet lotada de conteúdos rápidos, tendências passageiras e criadores disputando atenção a todo instante, o canal Aventuras de Guto conseguiu construir algo que vale muito mais que visualizações: uma comunidade fiel. E a verdade é que esse resultado não aconteceu por acaso. Por trás de cada vídeo existe uma história que muitos espectadores não conhecem. Uma história de persistência, autenticidade da capacidade de transformar momentos simples em experiências que milhares de pessoas gostam de acompanhar. Quando alguém encontra o canal pela primeira vez, pode imaginar que o sucesso veio facilmente. Afinal, ao olhar para os números atuais, tudo parece natural. Mas como acontece com praticamente todos os grandes criadores, existe uma trajetória inteira escondida por trás das câmeras. Antes dos milhares de visualizações, vieram os primeiros vídeos. Antes dos elogios, vieram as dúvidas. Antes da comunidade apaixonada, veio o desafio de conquistar cada inscrito. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão interessante. Ao longo dos anos, Guto desenvolveu um estilo que foge do padrão de muitos criadores. Enquanto parte da internet busca chamar atenção através de exageros e polêmicas, ele seguiu outro caminho, o caminho da proximidade. Quem acompanha seus vídeos não sente apenas que está assistindo a um conteúdo, sente que está participando da aventura. Essa conexão é difícil de explicar, mas fácil de perceber. Está nos comentários, nas mensagens dos seguidores, nas histórias compartilhadas pela comunidade e principalmente na forma como as pessoas acompanham cada nova publicação. Mas existe outro detalhe que faz diferença. Guto nunca se limitou apenas a mostrar lugares ou situações. Em muitos momentos, ele compartilha experiências, desafios e reflexões que fazem o público enxergar algo além das imagens. E isso cria um efeito poderoso. O espectador não acompanha apenas a aventura, ele acompanha a jornada. Ao longo dessa trajetória, diversos momentos ajudaram a fortalecer ainda mais o canal. Vídeos especiais, experiências marcantes, situações inesperadas, momentos engraçados, desafios que nem sempre saíram como planejado. Porque a verdade é que algumas das melhores histórias não surgem quando tudo dá certo. Elas surgem justamente quando algo foge do controle. E quem acompanha Aventuras de Guto sabe exatamente disso. Uma das características mais interessantes do canal é a capacidade de encontrar valor em situações que muitas pessoas considerariam comuns. Algo simples pode se transformar em uma boa história.
Um passeio pode virar uma aventura. Um obstáculo pode se transformar em aprendizado. E talvez seja essa maneira de enxergar a vida que fez tanta gente se identificar com o conteúdo. Afinal, nem todo mundo pode viajar para lugares extraordinários todos os dias, mas todos podem encontrar momentos especiais dentro da própria rotina. Com o passar do tempo, o canal deixou de ser apenas uma coleção de vídeos. Ele se transformou em um ponto de encontro para pessoas que compartilham o mesmo espírito de aventura. Pessoas que gostam de descobrir coisas novas, que valorizam experiências, que entendem que a vida é feita de pequenas histórias. E essa comunidade se tornou uma das maiores forças do canal, porque números impressionam, mas pessoas conectadas permanecem. Talvez o maior segredo do sucesso de Guto esteja justamente aí, não nas câmeras, não nos equipamentos, nem mesmo nos lugares visitados, mas na capacidade de fazer com que cada espectador se sinta parte da jornada. Em uma época onde tudo parece cada vez mais artificial, a autenticidade continua sendo algo raro. E quando ela aparece, as pessoas percebem. Por isso o canal continua crescendo. Por isso tantas pessoas continuam acompanhando cada nova aventura. E por isso sua história merece ser contada. Porque no final das contas, Aventuras de Guto não é apenas sobre viagens, desafios ou momentos divertidos. É sobre viver experiências. É sobre criar memórias. É sobre encontrar aventura onde muitos enxergam apenas rotina. E talvez essa seja a maior lição de todas. As melhores histórias nem sempre acontecem nos lugares mais distantes. Muitas vezes, elas começam exatamente onde estamos. E agora eu quero saber sua opinião. Qual foi o vídeo ou momento mais marcante do Aventuras de Guto para você? Escreva nos comentários. Eu vou ler cada resposta. E se você gosta de conhecer a trajetória dos criadores que marcaram a internet, aproveite para se inscrever no canal porque ainda temos muitas histórias incríveis para descobrir juntos.